Olá! Nesta análise, vamos nos aprofundar no que define um laboratório de nível de biossegurança 2, conhecido como NB2. O nosso objetivo é fornecer um entendimento fundamental sobre como esse ambiente controlado funciona, uma peça-chave para a pesquisa e o diagnóstico na área da saúde. Para organizar nossa abordagem, vamos percorrer 6 áreas principais. Começaremos com a definição e a estrutura do laboratório NB2, em seguida, os agentes biológicos manipulados, as práticas de segurança e conduta, os equipamentos de proteção, os processos de limpeza e descarte e, por fim, os procedimentos operacionais padrão que regem o trabalho no local. Então, vamos começar com os fundamentos. Esta primeira sessão vai se concentrar em definir o que é exatamente um laboratório NB2 e quais são as características da sua estrutura física. Bem, o conceito central aqui é o de contenção. Um laboratório NB2 é um ambiente projetado para manipular, com segurança, agentes biológicos que apresentam um risco que é classificado como moderado. E a segurança, nesse caso, não depende só da estrutura física. Ela é o resultado de uma combinação rigorosa entre as práticas microbiológicas corretas e o uso de barreiras de proteção específicas. E quando olhamos para a estrutura, cada detalhe tem um propósito de contenção muito claro. As portas com travamento automático, por exemplo, controlam o acesso. As superfícies lisas e resistentes a produtos químicos são essenciais. Elas impedem que material biológico seja absorvido e facilitam uma descontaminação eficaz. As janelas seladas, que não abrem, ajudam a prevenir a liberação acidental de aerossóis para o ambiente externo. Agora que entendemos a estrutura física, o próximo passo lógico é analisar o que é manipulado dentro dela. Vamos focar nos tipos de agentes biológicos e nos riscos associados a eles. Essa definição é crucial. Os agentes da classe de risco 2 são o foco do trabalho em um NB2. O risco é considerado moderado para o profissional que manipula o agente, mas baixo para a comunidade em geral. Isso se deve a 2 fatores principais. Primeiro, a propagação desses agentes costuma ser limitada e, segundo, e mais importante, existem tratamentos e medidas profiláticas eficazes caso ocorra alguma exposição. Esse símbolo de risco biológico é a primeira linha de comunicação sobre o perigo. E não é um aviso genérico, pelo contrário, a sinalização deve conter informações bem específicas. Qual agente está sendo manipulado, quem é o pesquisador responsável pelo laboratório e se existe alguma condição especial para a entrada, como, por exemplo, vacinação obrigatória ou o uso de algum equipamento de proteção adicional. É uma barreira informativa essencial. Passemos agora para um componente crítico, o fator humano. A estrutura e a sinalização são importantes, claro, mas a segurança em um laboratório NB2 depende fundamentalmente da conduta e das práticas de quem trabalha lá dentro. Esta lista de proibições tem um objetivo muito claro: eliminar as principais vias de exposição acidental. Atividades como comer, beber ou aplicar cosméticos aumentam drasticamente o risco de ingestão ou de contato de agentes infecciosos com as mucosas. A proibição da pipetagem com a boca, que é uma prática antiga e extremamente perigosa, é absoluta. E, claro, o controle de acesso restrito a pessoal treinado e autorizado é indispensável para manter a integridade do ambiente de contenção. E, em contrapartida, temos as práticas obrigatórias. A lavagem das mãos é uma das medidas mais simples e, ao mesmo tempo, mais eficazes para prevenir a contaminação. A descontaminação regular das superfícies de trabalho e a minimização de aerossóis durante os procedimentos são técnicas ativas de contenção. Manter a porta fechada, por sua vez, ajuda a controlar o fluxo de ar do ambiente. Além da conduta pessoal, a segurança depende diretamente do uso correto dos equipamentos de proteção. Eles funcionam como as barreiras primárias de contenção e é sobre eles que vamos falar agora. Aqui é vital fazer a distinção entre EPI e EPC. O EPI, o equipamento de proteção individual, como o jaleco e as luvas, protege o usuário. Já o EPC, o equipamento de proteção coletiva, protege todas as pessoas no laboratório e também o meio ambiente. A cabine de segurança biológica, por exemplo, contém os aerossóis gerados durante a manipulação, protegendo tanto o operador quanto a amostra e o ambiente do laboratório. Estes são os EPIs mais comuns em um NB2 e vale notar as especificações de uso. O jaleco deve ser de mangas longas e utilizado exclusivamente dentro da área laboratorial. As luvas devem sempre cobrir os punhos do jaleco, para criar uma barreira contínua. A proteção para os olhos é mandatória para evitar respingos e as máscaras são necessárias em procedimentos com alto potencial de geração de aerossóis. Autoclave é um exemplo perfeito de EPC.
Todo material biológico que seja potencialmente infeccioso, incluindo culturas e resíduos sólidos, deve passar por um ciclo de autoclavagem. Esse processo usa calor úmido sob alta pressão para esterilizar o material, ou seja, para inativar todos os micro-organismos. Só depois disso, o resíduo pode ser descartado com segurança. E a esterilização nos leva diretamente para a nossa próxima sessão. Como a limpeza e o descarte de resíduos são gerenciados para garantir que a contenção seja mantida até o final do ciclo de vida dos materiais. Esta é a regra de ouro do descarte de resíduos biológicos. É uma diretriz absoluta que não admite exceções. O descarte incorreto de material biológico no lixo comum representa uma falha grave de contenção, com o potencial de expor o pessoal não treinado e o meio ambiente a agentes infecciosos. A segregação correta dos resíduos na fonte é crucial. Os resíduos biológicos, classificados como grupo A, precisam ser separados. Os resíduos sólidos vão para sacos específicos de lixo hospitalar, enquanto materiais perfuro-cortantes, como agulhas de lâminas, devem ir para caixas rígidas, resistentes à perfuração. Isso evita acidentes durante o manuseio. O saco branco com símbolo de risco biológico é o padrão para condicionar resíduos infectantes. Essa padronização visual garante que todos identifiquem imediatamente aquele conteúdo como perigoso e que ele receba o tratamento adequado, que, como já vimos, é a autoclavagem antes do descarte final. Finalmente, vamos abordar os procedimentos operacionais padrão, ou POPs. Eles funcionam como guias detalhados que asseguram que tanto as tarefas rotineiras quanto as respostas a emergências sejam executadas de forma consistente e segura por todos. Vejamos um exemplo prático de um POP para um incidente comum, como um pequeno derrame de material. A lógica é sempre a da contenção. Primeiro isolar a área, depois neutralizar o agente com um desinfetante eficaz e deixá-lo agir. Em seguida, remover o material de forma segura, descartá-lo como lixo infectante e, por fim, descontaminar novamente a área afetada. Seguir esses passos minimiza a exposição e a dispersão do agente. A rotina de limpeza também é regida por POPs. Este quadro ilustra bem como a descontaminação não é algo aleatório, mas sim programado. As bancadas de trabalho são limpas diariamente, equipamentos como centrífugas semanalmente. Já a cabine de segurança biológica, antes e depois de cada uso, essa consistência é fundamental para manter um ambiente de trabalho seguro. E para concluir, fica uma reflexão. Cada procedimento, cada equipamento e cada regra de conduta dentro de um laboratório NB2 não visam proteger apenas quem está ali dentro. A aplicação rigorosa de todos esses protocolos de contenção forma uma barreira robusta que impede que agentes de risco moderado escapem para a comunidade, contribuindo, assim, diretamente para a segurança da saúde pública em uma escala muito mais ampla.